Povo da Terra, boa noite. Sejam bem-vindos a esta edição 102 do Star Nation News, no ano de 2026. Até agora, o que está acontecendo na Terra, na galáxia, e quais mensagens belas, significativas e poderosas vamos receber do Império Anar. Estão prontos? Aperte seu cinto de segurança e acionar. Há um plano para revelar a presença ao longo da história recente de pessoas de nações estelares, entre os terráqueos, em certas organizações positivas, é claro, que têm trabalhado junto com a Federação Galáctica de Mundos desde o início da década de 1950. Dentre estas organizações, havíamos começado com a Marinha Americana, que estava envolvida primeiro num programa de defesa contra os invasores Nebu e Sikaar. Este programa de defesa respeitou, com muita precisão, a Diretiva Primordial, que é uma lei de não intervenção baseada nas leis cósmicas da evolução. Isto envolveu conseguir fazer a troca de tecnologia de forma que o povo da Terra não sofresse interferência pela tecnologia dada já pronta para uso, mas, para não haver uso indevido dessas tecnologias, eles foram muito específicos no alvo, provendo dicas muito particulares e elementos de tecnologia que deveriam passar por engenharia reversa pelo povo da Terra. O que de fato aconteceu? E então podemos dizer que o povo da Terra projetou suas próprias tecnologias avançadas, inspiradas por dicas dos povos das estrelas, e é assim que funciona. Foi assim que eles contornaram a diretriz primordial respeitando a evolução do povo. Se o povo é inteligente o suficiente para descobrir isso, significa que eles estão prontos para usar esta tecnologia. Tudo isso está programado para ser revelado, mas de formas muito específicas e precisas que não choquem a população e também respeitem o fato de que as organizações escuras não devem colocar as mãos nessas novas tecnologias que serão entregues e compartilhadas quando a grande divulgação ocorrer. As pessoas da Terra estão muito ansiosas para verem naves espaciais pousando em espaços públicos, mas vocês precisam saber que isto não vai acontecer como os filmes de Hollywood têm nos mostrado. Nós não estamos no filme de Hollywood, estamos numa realidade, e numa realidade existem parâmetros de tratados, leis de não interferência. Existem organizações muito sombrias na Terra que ainda detêm algumas rédeas de algumas organizações e de alguns programas. E tudo isso deve ser levado em conta. Um contato civil global prematuro poderia instigar as organizações negativas a iniciarem seu famoso projeto Blue Beam sobre uma falsa invasão alienígena que elas vêm tentando colocar em prática desde algum tempo, e elas não conseguiram por causa de informação. As pessoas foram conscientizadas. Agora vocês sabem o que é o projeto Blue Beam. Então isto está acontecendo nos bastidores. A impaciência não é a irmã da evolução. Elas não funcionam juntas. A impaciência bloqueia a evolução. Ela a esconde. Por quê? Porque com impaciência você espera passivamente que algo externo vá acontecer para trazer uma solução. Esse não é o caminho a seguir. Em vez disso, faça você mesmo a mudança.
que o mundo está preparado para que a divulgação aconteça globalmente, publicamente. Torhan disse algo certa vez, que é muito significativo. Ele chama a divulgação de a grande revelação. Não é a grande revelação que os tornará livres, mas sim os seus esforços para se libertarem que irão trazer a grande revelação. A divulgação da presença extraterrestre na Terra e no espaço, junto ao lado da evolução da humanidade, está ainda em curso, planejada e não foi alterada. Quanto a dizer uma data, depende de vocês. Estamos sempre nos adaptando à evolução da humanidade. Nós programamos um plano para uma certa data, tem sido 2027, mas conseguirá a humanidade gerenciar o desafio? Tudo está pronto para o contato civil global em 2027, no próximo ano, mas o Estado Profundo está trabalhando para adiar esta data, manipulando a humanidade através da mídia tradicional, para que a humanidade esteja num estado de medo e desconfiança. E a desconfiança para com a Federação Galáctica de Mundos é uma arma muito importante do Estado Profundo que se infiltrou nos movimentos da nova era, fazendo-nos acreditar que a Federação é negativa, mas não fazemos parte dos movimentos da nova era. Nós estamos na realidade, e na realidade existem fatos, existem evidências, e existem discursos oficiais dos chapéus brancos e ações. Este mundo está mudando. E nesta mudança, como eu venho lhes dizendo há mais de um ano, e como Torhan tem lhes dito e eu relatei a vocês quando fui ao centro da galáxia, no final de 2025, o cenário político está mudando na Terra, do Ocidente para o Oriente. É uma onda que substitui os líderes negativos, sombrios e corruptos pelos chapéus brancos. Mudar o cenário político é um estágio obrigatório para trazer um futuro positivo, abundante e próspero neste planeta. No sistema solar, o hub está sendo construído, Marte está sendo terraformado e preparado para as colônias da Terra que virão. A data ainda é incerta. Mas tem havido alguns movimentos vindos da Federação Galáctica de Mundos. No sistema estelar, eles tinham 4 estações que estavam em órbita entre a Terra e a Lua. Das 4 estações em órbita da Terra, uma voltou para casa e uma segunda partiu para se juntar ao hub e se acoplar a ele. A estação de Torhan, a XLR-6, é agora a única estação na órbita da Terra e, além de fazer parte da estrutura militar, está se tornando também uma estação diplomática. E a 4ª, a estação científica, está atrás da Lua, por causa do hub médico que a Lua da Terra está se tornando, que já se tornou. Mudanças trazem paz, estabilidade e prosperidade. Nossa galáxia tem uma estrutura em forma de barra, e seus 2 braços são brilhantes e frequentemente confundidas como centros.
Nossa galáxia Nataru tem apenas um centro verdadeiro, como eu pude relatar a vocês quando fui visitá-lo. Mas há duas estruturas proeminentes em cada lado dele. O verdadeiro centro da galáxia é o que chamamos de Sagitário A, um vórtice supermassivo. Ele cria matéria e energia. Embora esta galáxia seja o que chamamos de espiral barrada, há duas regiões proeminentes em ambos os lados do vórtice central, comumente chamadas de Sagitário B2 e C. O que elas são? Elas são complexos de nuvens moleculares massivas, muito próximas do centro galáctico, certo? Mas não centros. Há apenas um centro. Elas são repletas de gás e intensa formação estelar. Pela proporção e imagens em infravermelho, elas podem parecer centros secundários, mas elas não são núcleos galácticos. Elas são apenas regiões extremamente brilhantes e densas, próximas ao vórtice central. Tudo se reduz à gravidade. Dinâmica da gravidade. Também, isso não é tudo. A galáxia de Nataru, além de possuir essas duas formações que consistem em criar a estrutura espiral barrada lateralmente no plano galáctico. Também a galáxia de Nataru tem duas outras características acima do centro e abaixo. Dois enormes lóbulos de raios gama se estendendo perpendicularmente ao plano galáctico. Eles são conhecidos como as bolhas de Fermi. Assim elas estão acima e abaixo do centro, não lado a lado como as duas outras características. Estas emissões verticais de plasma são devidas à ejeção de matéria do vórtice central. Foi isso que descrevi quando eu fui visitar o centro da galáxia, no final de 2025. Há mais a ser descoberto nesta galáxia, mas posso lhes dizer que vocês irão ouvir falar sobre essas duas ejeções, pois não se trata de um buraco negro no centro que suga tudo para dentro. Ela ejeta matéria, energia, plasma, para cima e para baixo. Bem, estamos vivendo num belíssimo universo. Uma criação maravilhosa, e a criação é incrível, ela surpreende pela diversidade e pelas maravilhas. Deixe-me agora levá-los ao Sistema Estelar Sirius B, de onde eu recebi uma mensagem da Imperatriz Namo, a mãe de Ea. Por favor, povo da Terra, esta é uma transmissão extraordinária. Ouçam com o coração, cuidadosamente. Eu falo agora, não como alguém que está acima, mas como alguém que se lembra. Entre os Anahim aprendemos desde cedo que nenhum ser chega à verdade pela mesma porta e nenhuma alma desperta em um cronograma cedido. A evolução não é uma competição de altura, mas uma procissão de estações. Julgar o caminho de outra pessoa é esquecer a imensidão da própria jornada. Cada ser caminha sob um único céu de lições, carregando memórias, feridas, coragem e esquecimento, em medidas invisíveis aos olhos externos. O que parece ser atraso pode ser incubação. O que parece ser erro pode ser iniciação. O que parece estagnação pode ser enraizamento profundo. Assim, o
O respeito é a inteligência mais elevada. A decência não é o silêncio nascido da indiferença, é a contenção nascida da sabedoria. É a escolha de honrar o devir dos outros, sem colocá-los abaixo ou acima de si mesmo. Manter-se digno é compreender que o julgamento fragmenta o próprio campo da unidade. Entre os sábios não há necessidade de hierarquizar os despertares. A luz não inveja a luz. Nem o amanhecer critica o crepúsculo. Cada um chega exatamente quando deve. Quando você retém o julgamento, você não abandona o discernimento, você o eleva. Você enxerga com clareza sem condenar. Você testemunha sem interferir na jornada sagrada de outra alma. É assim que o respeito se torna soberania do espírito. Saiba disto. Nenhum caminho é desperdiçado. Nenhum caminho é desprovido de instrução. Nenhum ser está evoluindo incorretamente. Existem apenas ritmos diferentes de lembrança. Eu, Namu, Imperatriz dos Anahim, ofereço este conhecimento através dos tempos e dos mundos. Quando você honra o caminho de cada ser, sem comparações ou veredito, você fica revestido de uma nobreza serena. Pois a dignidade não se prova pela correção, mas pela compaixão firme o suficiente para permitir que os outros cheguem do seu próprio jeito. Permaneça decente. Permaneça respeitoso. Mantenha-se não julgador. Ao fazer isso, você não atrasa sua própria evolução. Você a aprimora. O nosso Sol tem ciclos. E esses ciclos são naturais, cíclicos. O Sol está respirando como todo ser consciente. Ele tem um pulso. Ele tem um campo eletromagnético. Ele tem batimentos cardíacos. Ele é feito de plasma, animado com uma consciência. E ele não é nosso inimigo. A estrela, Sol, nesse sistema estelar, é a doadora de vida. E ela não está causando dano em nenhum planeta, em essência. Ela não está propensa a isso. O Sol tem ciclos e tem erupções solares, atividade solar, e às vezes pode ser impressionante, mas cada mundo nesse sistema estelar que abriga a vida possui um campo eletromagnético que protege esta vida da radiação do Sol e a transforma em energia, calor, luz que permite a fotossíntese, regula o clima e permite a vida prosperar. O Sol, ele não vai ativar ou destruir algo. As pessoas que engendraram as teorias da Terra plana, da Tartária, das erupções solares, são as mesmas. A agência de 3 letras. Elas foram criadas para manter as pessoas, vocês, com medo de um evento, para depois manipular, porque medo é manipulação. No momento em que eles os colocam na frequência do medo, eles manipulam vocês tão facilmente.
Nenhuma erupção solar irá destruir a Terra por causa do campo magnético da proteção. Nenhuma erupção solar irá ativar alguém. Isto é muito importante. Vocês são os únicos que podem se ativar, elevando a sua consciência para fora da esfera do medo. Certo? E são vocês que estão fazendo isso, não um evento cósmico extraordinário. Então, toda vez que vocês ouvem, esperem erupções solares, vão fazer isso ou vão fazer aquilo, trata-se de uma operação psicológica engendrada da nova era, objetivando o controle. A esperança não é algo que chega de fora, como um resgate. É algo que construímos. Quando paramos de esperar pelo momento perfeito, pelo líder perfeito ou pela solução perfeita, descobrimos o nosso próprio poder de moldar o que vem a seguir. Cada pequena ação intencional carrega a habilidade de mudar o futuro. Ao escolhermos a coragem, em vez do atraso, e a responsabilidade em vez da expectativa, nós nos tornamos a força que cria a mudança. O caminho a ser seguido é feito ao percorrê-lo. Eis aqui uma cultura humana baseada em cobre, o produto de um experimento de semeadura na zona de Lyra. Não do famoso sistema MAN, mas do sistema Almeiron, conhecido como HD 177830, há 205 anos-luz da Terra, que já abrigava diversas colônias humanas. Assim como a maioria dos habitantes da zona de Lyra, os Veldoni deixaram seu sistema estelar natal em busca de um novo lar, onde pudessem recomeçar, em decorrência dos ataques do Império Sikaar durante o período das chamadas Guerras de Lyra. Com seus 7 planetas, orbitando uma única estrela alaranjada, Velda era um mundo primitivo tropical, repleto de vida, mas nenhuma cultura ainda havia se desenvolvido. Após passarem uma geração em órbita ao redor de Velda, em suas arcas espaciais, estudando este novo mundo e preparando o terreno para uma nova colônia,
Os Veldoni se estabeleceram na superfície do planeta, gradualmente abrindo seu caminho rumo à completa assimilação no ecossistema existente e intocado. Este processo de integração extremamente suave é o melhor exemplo de assentamento bem-sucedido em um novo mundo. A biologia deles é interessante. Espécies à base de cobre têm geralmente a pele visivelmente azul, mas a pele dos Veldoni só exibe uma gama de tons sutis de azul em transparência. A intensidade do tom é, portanto, muito variável. Outra espécie conhecida com esta característica são os Anahim, humanos. Os Veldoni, como uma cultura pacifista, estão evoluindo em torno de seu interesse pelas ciências. Eles são membros da Federação Galáctica de Mundos. Hospitaleiros, vivendo em suntuosas cidades de alta tecnologia, harmoniosamente mescladas com o mundo natural de Velda, os Veldoni são, sem dúvida, um destino maravilhoso que vale a pena descobrir em suas viagens pela galáxia.